Olá a todos, bem-vindos ao Taticamente. O meu nome é Nuno Cardoso. Taticamente é aqui um programa no novo canal, onde falamos de desporto, onde falamos dos aspectos relacionados com o desporto, do ponto de vista da psicologia. Hoje o meu convidado é mais do que um convidado, é um amigo, Jorge Gonçalves, um atleta, foi atleta profissional de futebol, passou por imensos clubes, pelo Leixões, pelo Guimarães, pelo Setúbal, mas ele será a melhor pessoa, o mais indicado para falar um bocadinho sobre o seu percurso e depois um percurso também como treinador de futebol, de sucesso, mas vamos explorar um bocadinho aquilo que é o percurso de Jorge. Jorge, bem-vindo, muito obrigado por teres aceitado o meu convite, é um gosto tremendo ter-te aqui. E lançava-te o desafio de nos falares um pouco daquilo que é o teu percurso como jogador profissional de futebol e aquilo que é mais significativo, foi mais significativo para ti. Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. Para mim é todo um gosto estar aqui a falar com o Nuno. E em relação à pergunta que me fizeste, é óbvio que a minha passagem no futebol foi de largos anos. Num contexto de formação, portanto, iniciei no meu clube da terra, digamos assim, em Vila Nova de Gaia, na Associação Desportiva de Pedroso, que hoje em dia tem o nome de Futebol Clube Pedroso, acabou por ser depois fundado mais tarde com outro nome. Depois do da Associação Desportiva de Pedroso, portanto, fui na altura para o Futebol Clube do Porto, portanto, durante 4 anos infantis, iniciados e juvenil também, estive ao serviço do Futebol Clube do Porto, onde na altura até, uma vez que o contexto de formação era um bocadinho diferente do que é hoje em dia, houve uma verba na altura de 750 contos para a saída de eu sair do Pedroso, não é? Hoje em dia isso não acontece na formação, não é? Hoje em dia eles, praticamente a formação, só a partir do escalão de iniciados e com contratos de formação é que isso acontece, não é? Que pode acontecer. Mas antigamente não, o futebol era diferente, não se pagava para se jogar, portanto era totalmente diferente, havia investimento da parte dos clubes e por isso é que tinham de ser recompensados ao final de cada ano. E na altura o Futebol Clube do Porto teve para me libertar, portanto, foram 750 contos, na altura era muito dinheiro, embora lembro perfeitamente que foi tudo em material, posto médico, bolas, portanto, um clube com muitas dificuldades, como é óbvio, tudo isso iria fazer bastante falta. Portanto, e de certa forma consegui pelo menos ajudar o clube da terra desde muito cedo. Depois de 4 anos no Futebol Clube do Porto, portanto, onde fui bicampeão nacional de iniciados, fui bicampeão distrital de infantis, campeão distrital também de iniciados. Portanto, realmente foram anos muito bons, onde depois não consegui dar continuidade. Portanto, o futebol é mesmo isto. As oportunidades acontecem e nem sempre as conseguimos agarrar. Também não dependemos sempre de nós. E a verdade é que depois acabei por integrar o Leixões. Portanto, acabei por ser para o Leixões num primeiro ano até como empréstimo do Futebol Clube do Porto, onde realmente fiz um ano muito bom. Também a jogar nos campeonatos nacionais, sempre. E a verdade é que no meu primeiro ano de júnior tive a possibilidade de realmente também poder integrar novamente o Futebol Clube do Porto. Na altura era o professor Rui Pacheco, o treinador, que ainda hoje em dia tem uma estima muito grande e temos ainda contacto, passados estes anos todos, uma vez que ele também está integrado numa escola, a Escola Hernani Gonçalves, portanto existe também esse contacto. E a verdade é que com 17 anos tenho a possibilidade de assinar contrato profissional já com o Leixões, portanto, e acabei por, como é óbvio, decidir integrar um contexto já profissional, mesmo sendo ainda júnior de primeiro ano. Portanto, isso para mim realmente achei que foi uma vantagem muito grande, porque comecei durante a semana a treinar com os séniores, jogava ao fim de semana pelos júniores. Tanto é que nesse mesmo ano nós tínhamos uma excelente equipa no Leixões, uma excelente equipa. Muitos dos jogadores também vinham, cerca de 6, 7 jogadores também vieram comigo na altura do Futebol Clube do Porto, e conseguiu-se realmente fazer ali um trabalho muito bom, tanto é que fomos vice-campeões nacionais nessa ano. Na altura o Futebol Clube do Porto foi campeão nacional, portanto meus colegas, não é, estavam a ser campeões nacionais, mas a verdade é que o Leixões, não é, sendo o segundo classificado no campeonato nacional, portanto, onde até inclusive na fase final, já na terceira fase, com Porto, Leixões, Benfica e Belenenses, portanto, nós conseguimos ficar em segundo lugar. Foi realmente o marco da qualidade também que existia e o trabalho que o Leixões estava a começar a desenvolver. Depois dos meus 2 anos de júnior, indo jogando pelos séniores, também do Leixões, eu com 17 anos estreio-me em Faf, portanto, na segunda divisão B, portanto, Jorge Gonçalves e Antes Chué na frente. O meu colega Pedras, que ainda hoje também tenho uma amizade muito, muito grande,
Portanto, na altura não deve ter gostado muito, mas é verdade. Um puto com 17 anos, não é que ele fosse muito mais velho do que eu, mas a verdade é que também tive a minha oportunidade com 17 anos. Portanto, e eu acho que é um bocadinho a partir daí, essa experiência também ao mais alto nível, bastante precoce, mas que eu sentia-me também preparado para tal. Também que me possa ter ajudado também depois a desenvolver, se calhar, o meu futebol e estar mais preparado mesmo até em termos mentais para aquilo que poderia vir. Acabei por ter 2 anos de júnior, tanto jogando na formação nos júniores como jogando também em séniores, inclusive com o Carlos Carvalhal. Acabei por estar presente na final da Taça há 20 anos atrás. Aliás, ainda há bem pouco tempo comemorámos com um jantar os 20 anos da final da Taça. Portanto, fui convocado, não estive presente nos 18, ou neste caso nos 16, supostamente, né? Mas fomos na altura convocados, ficámos alguns jogadores de fora, mas fazia parte também do plantel sénior, mesmo sendo júnior. Portanto, também foi uma vivência, uma experiência espetacular, e fazer parte desse grupo também e desse ano também foi um orgulho para mim. É algo que ainda me marca hoje em dia também, pela positiva. Depois do meu primeiro ano de sénior, um bocadinho contra aquilo que eu estava à espera, acaba por ser emprestado. O Leixões acaba por fazer um protocolo com a Associação Atlética da Banca, um clube da Associação Futebol de Aveiro, até bastante longe. Portanto, era um clube, acho que foi aí um bocadinho que a minha parte mental e do querer ser e o de querer atingir a meta que eu estipulei para mim mesmo dentro desta área que é o futebol. Acho que esse primeiro ano foi realmente um ano muito importante, porque longe, terceira divisão nacional, ainda jogava em campos pelados, como se costuma dizer. Portanto, havia um sacrifício, treinos ao final do dia, portanto, não era um registro profissional. Embora eu era profissional, porque tinha contrato profissional, estava emprestado, mas o clube, a parceria que houve, o clube não o era, portanto, e realmente exigiu ali realmente uma grande capacidade de superação, de resiliência, e de encarar realmente aquilo como um desafio, como uma aprendizagem que me fosse trazer benesses de futuro, e realmente acredito que isso aconteceu. Acabei por conseguir ser o melhor marcador na altura do clube, na altura eu jogava avançado, extremo, correu-me bastante bem, o que me fez no ano seguinte ser novamente emprestado pelo Leixões, mas para a segunda divisão B. Portanto, o Leixões também subiu da segunda B para a segunda Liga, portanto, e acabou-me por emprestar para o Pé das Rubras, na altura, o Pé das Rubras, e na altura realmente também acabámos por ir mais 6, 7 jogadores do Leixões para o Pé das Rubras, acabámos realmente por fazer também um plantel muito bom, e acabámos por fazer até uma grande época na segunda divisão B, onde fui novamente o melhor marcador na altura no Pé das Rubras. Portanto, lá está, era um bocadinho pelo meu trabalho, pela minha dedicação e o acreditar que seria um dia possível, que me fez, se calhar, também conseguir que os passos fossem seguros, devagar, mas seguros, de forma ao dia que conseguisse atingir, se calhar, o patamar mais elevado, também estivesse mais preparado. E eu acho que também foi isso que aconteceu. Portanto, no Pé das Rubras sou novamente o melhor marcador e sou o terceiro, quarto melhor marcador da Zona Norte, da segunda Divisão B, com 19 anos. Portanto, o que foi muito bom também para mim. E depois acabei por no ano seguinte, e exatamente no meu último ano de contrato com o Leixões, acabo por regressar. Portanto, e como sénior, pela primeira vez, integro o meu clube, que era o Leixões. Não é? E na segunda Liga, tenho a minha oportunidade na segunda Liga, com o Mr. José Gomes, portanto, na altura também num contexto que estava a iniciar como principal, portanto, já vinha com uma bagagem muito grande do Futebol do Porto, como adjunto, como preparador físico, portanto, tinham realmente já uma bagagem mesmo muito grande. E como principal também estava a lançar-se, com a adjunto e a preparador físico tinha o Vítor Campelos, o atual treinador de Chaves. Portanto, alguém que foi realmente uma equipa técnica que também eu acho que também foi importante para mim nesse ano, aprendi muito, muito mesmo. E a verdade é que se calhar foi aquele meu ano em que não fui 100% titular, e isso prova uma vez mais que não se deve desistir, mas realmente foi uma época muito forte para mim. Joguei muito, consegui-me destacar numa liga em que já existia uma visibilidade muito grande e em termos de competitividade era muito elevada já, mas eu sentia-me preparado, e se calhar um bocadinho daqueles 2 anos de sacrifício, digamos assim, que ajudaram também que me ajudaram a crescer, descer, sem dúvida. E como também fui sempre como pessoa e como atleta, fui sempre de trabalho, e porque se calhar a minha educação fez-me ser assim, né? Para conseguires algo tens que trabalhar, tens que te esforçar, nunca tive nada de mão beijada, como se chama dizer. Portanto, tiveste que ir atrás, não é? Tive que ir sempre atrás, não é do prejuízo, mas sempre atrás das coisas boas, portanto, isso dá trabalho.
Alguns não dá, mas existe a exceção à regra, não é? Portanto, e nesse sentido, acho que também fez-me chegar à segunda Liga, um Leixões, nesse último ano de contrato, um ano importante para mim, não é? Também decidi ali um bocadinho também a minha continuidade, e realmente acabámos de fazer acabámos de fazer uma excelente época, ficámos em 5º lugar, salvo erro, quase conseguimos atingir os 3 primeiros lugares que definiam a subida, com um plantel na altura totalmente renovado, mas realmente fez realmente um excelente trabalho do Mr. Zé Gomes. Depois, acabo por renovar, no final desse ano, acabo por renovar com o Leixões mais 2 épocas, portanto, 2 épocas de segunda Liga, onde a última desse contrato de 2 anos com o Mr. Vítor Oliveira. Portanto, alguém também infelizmente já não se encontra entre nós, mas com uma marca muito forte, grande. As pessoas no grupo, não é? Tinha uma marca muito vincada. Sem dúvida, sem dúvida. Só mesmo quem passou pelo trabalho, e não era uma pessoa fácil, também como líder. Era muito exigente mesmo. Dificilmente se conseguia ver durante o trabalho, durante o treino, o trabalho, os momentos que era para trabalhar, dificilmente se via um sorriso. Portanto, era tudo muito sério, muito profissional, muito dedicado. Ali tínhamos de estar totalmente focados a 100%. E depois tinha o lado oposto, que era capaz de ser o maior palhaço, contador de histórias e de adivinhas e coisas do género, fora do momento do treino. Portanto, sabia gerir muito bem, e acho que o Mr. Vítor Oliveira marcou-me um bocadinho pela liderança mesmo. Acho que se há treinador que eu acho que marcou-me pela liderança, foi sem dúvida o Mr. Vítor Oliveira. Já vamos chegar à tua posição como treinador. Foste aí também procurar algumas características que hoje usas? Sim, eu acho que também me identifico um bocadinho com esse tipo de perfil, devido se calhar a isso mesmo, a ser sempre num contexto de ter que trabalhar sempre no máximo, ter grande capacidade de superação, das dificuldades serem constantes e que me obrigar sempre a trabalhar bastante e a superar-me. Acho que isso também faz um bocadinho crescer a nossa personalidade nesse sentido. Portanto, no sentido, tipo, é para trabalhar, o foco é ali, é aquela hora e meia no treino, há 2 horas, há 1 hora, 45 minutos, não interessa como é que é o modelo, ou o exercício que vamos ter, ou o modelo de treino, ou aquele plano de treino. E eu sempre me habituei muito a isso também. Portanto, sempre a 10%. Por isso, exatamente. Como eu costumo dizer ainda hoje como treinador, é 1000. Não é a malta, é 1000, é para andar. E depois seguiram-se também outras experiências, não é? Passaste por outros clubes, não é? Que tu foste também... Sim, a verdade é que nós nesse ano, no ano do Mr. Vítor Oliveira, subimos de divisão. Exatamente. Portanto, no ano, se calhar o ano mais competitivo de hoje em dia na segunda Liga. Se calhar as pessoas hoje em dia já não se recordam, mas foi o ano mais competitivo, completamente. Ainda há de vir um ano, não me acredito se vai haver que fosse tão competitivo. Estamos a falar de uma Vitória de Guimarães, está na segunda Liga, um Leixões que vinha há 3, 4 anos a lutar para subir, com orçamentos altíssimos na altura, com excelentes jogadores. Santa Clara, Feirense, Penafiel, Rio Ave, na segunda Liga. Portanto, foi realmente um ano... aliás, até às últimas 2, 3 jornadas ainda podiam 6 ou 7 clubes que estavam a disputar para subir. Portanto, era realmente um campeonato muito, muito difícil e muito competitivo. E no ano, sei lá, mais difícil, foi o ano que ficámos em primeiro. Fomos campeões da segunda Liga. O Vitória de Guimarães ficou em segundo lugar, também com uma grande recuperação. O Mr. que ajuda, na altura, entrou numa fase que estava muito difícil para o Vitória e acabou de fazer uma grande recuperação. E acabaram por conseguir chegar ao segundo lugar, passando o Rio Ave. Portanto, mas foi sempre um campeonato muito, muito competitivo. E que eu acho também que preparou um bocadinho o clube e os jogadores que se mantiveram para o ano seguinte para a Primeira Liga, que ficou uma boa base, também para o desafio que aí vinha. Portanto, o facto de ter sido competitivo também ajudou um bocadinho depois no ano seguinte. No crescimento também da equipa, da própria equipa, sem dúvida, sem dúvida. Até o próprio clube acho que ficou com uma boa base, com uma boa preparação. Pronto, a verdade é que depois lá estava no meu último ano de contrato, acabo por subir divisão, onde mesmo em anos anteriores tive a oportunidade de ir para outros clubes com propostas. Nesse mesmo ano, acabo por novamente renovar com Leixões, porque eu sempre senti que no dia que chegasse à Primeira Liga tinha que ir preparado. Eu senti que também tinha... hoje em dia há muito jogador que vai rapidamente para a Primeira Liga muito mais fácil do que se ia antigamente. Hoje em dia o jovem tem a oportunidade mais cedo de ser titular numa equipa de um nível superior, porque existe uma forma diferente também de se avaliar e de dar-se a oportunidade. Antigamente o jogador jovem, para conseguir jogar na equipa principal, ou era realmente um fora de série,
ou então era muito difícil, muito difícil. Eu tinha mesmo que trabalhar muito e a oportunidade chegava e às vezes não chegava. E hoje em dia acho que existe mais oportunidades, acho que a idade já não conta tanto nesse sentido. Acho que o treinador hoje em dia, antes ligava-se um bocadinho mais ao contexto da experiência, da idade, a experiência ligada à idade. E é um bocadinho diferente. Acho que também a boa formação hoje em dia do treinador, a largura, o leque que hoje em dia o treinador tem em termos de formação, também faz perceber que a experiência traz um bocadinho da maturidade do jogador, não é só da idade. Portanto, claro. Há jogadores com 20 anos que eu digo que são muito mais maduros que um jogador de 30. Portanto, e isso acontece em todos os esportes, garantidamente, e em todas as divisões. Portanto, eu acho que isso, nesse aspecto, acho que existe uma abertura muito maior em relação ao que era antigamente. E são outros fatores que se nota, e eu como treinador hoje em dia noto isso. Depois seguiu-se? Que clube é que se seguiu depois? Depois, pronto, lá está, renovei mais 2 anos com o Leixões, onde faço 1 ano na Primeira Liga muito bom. Sou o melhor marcador novamente na Primeira Liga pelo Leixões, mesmo estando a extremo. Tive a oportunidade, na altura, depois tive Belenenses, Marítimo, estava ali, mas como tinha mais 1 ano de contrato não era fácil sair, não havia muito dinheiro dos clubes para investir. O Leixões não queria abdicar, portanto, do jogador, portanto, sem contrapartidas financeiras, e é perfeitamente legítimo e natural. Mas tive a oportunidade, antes, já depois de iniciar a época, no último dia de transferências, em agosto, 31 de agosto, de ter o Real Clube Santander, um clube da Primeira Liga Espanhola, na altura, para disputar também a Liga Europa. Neste caso era a Taça UEFA, a antiga Taça UEFA, né? ainda era esse modelo. Pronto, e na altura com 450 mil euros por 80% do passe, portanto o Leixões libertou-me, portanto, e ainda ficou com 20% do passe, portanto, infelizmente não consegui compensar de outra forma mais, mas acho que já foi bom. Fui o primeiro jogador a sair da formação e do Leixões para o estrangeiro, portanto, depois de seguida seguiu-se o Mr. Montesina, portanto, que eu, neste caso com quem eu trabalho hoje em dia, e depois outros jogadores também. Fiz, portanto, 1 ano em Espanha, onde deu-me uma bagagem também muito grande, desde a Taça UEFA, desde a Copa do Rei, desde o campeonato. Não foi 1 ano, eu no total fiz cerca de 16, 17 jogos. Portanto, uns a entrar, só fiz 2, 3 jogos a titular, mas sinceramente senti que foi 1 ano positivo para mim. O nível, como é óbvio, muito superior, diferente. Mas mais uma vez senti que estava preparado e acho que foi bom para mim. Depois, no ano seguinte, portanto, acabei por ter várias propostas de vários clubes de toda a Europa. Acho que foi pela primeira vez senti o facto de também nós passarmos para uma Liga Espanhola, uma Primeira Liga Espanhola, abre-nos um leque totalmente. Claro. Senti uma diferença muito grande mesmo. Mas acabei por regressar ao Vitória de Guimarães, um clube que desde janeiro. Portanto, eu só estava há meio ano, ou nem isso, há 3, 4 meses em Espanha, e em janeiro o Vitória de Guimarães tentou ir buscar-me por empréstimo, mas eu, como já tinha jogado nesse ano pelo Leixões, as 2 primeiras jornadas do campeonato, mais a Taça da Liga, já não podia, portanto, já tinha jogado no Santander. Podia haver uma terceira inscrição, mas só se pode jogar por 2 clubes por ano, né? E então acabei por não ir, mas, de certa forma, o interesse manteve-se. E eu achei que era benéfico para mim jogar mais, portanto, e o Vitória de Guimarães pela grandeza do clube também, e naquele momento o Vitória de Guimarães disputava já competições europeias e até mesmo muito próximo de chegar aos terceiros lugares, na Liga dos Campeões, como no ano anterior conseguiu ir à fase de grupos, digamos assim. Portanto, acabei por optar pelo Vitória de Guimarães. Portanto, 1 ano de empréstimo, de Espanha, e acabei por optar. Onde estava a fazer realmente uma época muito boa. Em termos individuais estava tudo a correr muito bem, em termos coletivos nem tanto, devido à exigência do clube e ser um clube que habitua sempre a andar nos patamares superiores. Jogar num Vitória de Guimarães é o mesmo que jogar num grande, ou jogar num Leixões é o mesmo que jogar num grande. Hoje em dia, se calhar, o Leixões está um bocadinho... O povo, se calhar, está um bocadinho, os adeptos está um bocadinho separado da equipa, devido, se calhar, a várias contingências. Mas a verdade é que, na altura que joguei, quem jogasse no Leixões ou no Vitória de Guimarães estava preparadíssimo para jogar num grande, claramente. A pressão dos adeptos, a exigência do clube, portanto, era ao mais alto nível e isso também faz crescer o jogador. Na altura eu acabei por no Vitória de Guimarães, se calhar não fazer o melhor ano que eu pretendia, em termos de número de jogos,
Depois da alteração da equipa técnica, houve ali senti que acabei por não ser muita opção. Onde depois tive até nesse mesmo ano, em janeiro, a oportunidade de voltar a trabalhar com o Mr. Carlos Brito. Também tinha trabalhado comigo no Leixões, no primeiro ano da Primeira Liga. E ele estava no Rio Ave. Portanto, na altura o Guimarães não deixou, não libertou, portanto, mas isso faz parte. E acabei por estar no Vitória de Guimarães. Ano seguinte, portanto, quis mudar de ares, portanto, fui para Olhanense, também na altura um contexto de Primeira Liga, com o Mr. Daúde Fakirá, portanto, se calhar dos treinadores também que aprendi mais num contexto tático. É engraçado que nós passámos por várias fases e vamos ficar sempre um bocadinho de cada treinador. E ali o Mr. Daúde realmente acabou por ser um bocadinho nesse contexto, muito tático, um treinador muito, muito focado na organização da equipa, tanto defensiva como ofensivamente, e acho que aprendi, cada treinador acho que tem a sua arma, não é? A sua forma, o seu ponto forte, Claro. e ali um bocadinho eu consegui buscar também um bocadinho isso ao Mr. Daúde, sem dúvida. Depois do Olhanense, acabei de fazer uma grande época, houve a oportunidade também para renovações, depois tive vários clubes na altura, Académica, Leiria, Setúbal, e acabei por optar por ir para Setúbal. Portanto, também um clube com história, com muita gente, com exigência, e acabei por ir para a Vitória de Setúbal. Depois a Vitória de Setúbal, 2 anos no Feirense, 2 anos muito bons no Feirense, fiz cerca de quase 30 golos, não sei quantas assistências. Foi um clube também que gostei muito forte. Na altura, o Platini, que hoje está nas Chaves, o Miúdo, o Rafa, do Benfica, vários jogadores. Portanto, tínhamos realmente um plantel recheado de bons jogadores e é um clube muito bom, muito bem organizado. Também gostei muito de fazer parte. 2 anos de segunda liga muito bons. Não conseguimos o objetivo, que era sem dúvida subir fui para esse objetivo também que fui para o Feirense na altura. E infelizmente não conseguimos subir, mas realmente foram 2 anos muito bons num grande clube. Depois acabei por sair para o Atlético Clube de Portugal, também segunda liga, um projeto onde fui encontrar colegas um bocadinho na minha fase, com os seus 30 e tal anos, com a experiência no topo, digamos assim, mas ainda preparadíssimos para aquilo que era o treino e o jogo, e acabámos por juntar ali um grupo bastante interessante na segunda liga no Atlético. Depois do Atlético, portanto, decidi, com 33 anos aproximadamente, 32, 33 anos, decidi que ou vinha jogar para perto de casa, acho que foi aí que eu decidi, vou jogar para perto de casa ou então a minha carreira como jogador está feita. E a verdade é que, não aparecendo nada de segunda liga, já íamos em setembro e eu quase que tinha decidido aos 32 anos, bastante cedo, até deixar de jogar futebol. Onde depois tive um treinador que também foi o meu treinador, era treinador adjunto do Pé das Rubras, na altura quando eu era miúdo, Mr. Nuno Pinto, e então estava no Felgueiras, convidou-me para ver se eu ajudava, a equipa, ia gostar, tinha boas condições, e acabei por aceitar o desafio. Fui para Felgueiras, cheguei a janeiro em Felgueiras, não conseguimos o objetivo de lutar a subida de divisão para a segunda liga, mas o FAF, que estava na mesma série que nós, convidou-me, na altura o Jorge Duarte tinha jogado comigo no Leixões, convidou-me para integrar o FAF, portanto acabei por aceitar esse desafio e fui na altura subir de divisão pelo FAF, neste caso para a segunda liga, portanto nesse mesmo ano. Onde novamente correu-me bastante bem a nível pessoal, também fui o melhor marcador da fase final da segunda, neste caso, do Campeonato de Portugal. No ano seguinte, portanto, vou para o Salgueiros, mais um histórico, um clube realmente com uma grandeza incrível. Claro. Realmente é um clube que é pena ainda não ter uma estrutura física que acompanhe a grandeza do clube, sem dúvida. Acho que no dia que se calhar acontecer isso rapidamente vão atingir o patamar. E foi pena este ano não terem conseguido o regresso à Liga 3. Neste caso, poderia ser, se não houvesse a Liga 3 já seria um contexto de segunda Liga, mas a Liga 3 também acho que também foi importante agora também para beneficiar e em termos de notoriedade do jogador e visibilidade, acho que realmente está a ser um trabalho muito bem feito e uma liga muito competitiva. Depois do Salgueiros, por um ponto que não conseguimos subir de divisão para a segunda liga, uma equipa também espetacular, muito bem composta por excelentes jogadores. Acabei por, já com 34 anos, portanto, acabei por integrar pela primeira vez numa equipa sénior
na minha cidade, portanto, em Vila Nova de Gaia. Portanto, integrei o Valadares na divisão de élite no Distrital, vim para o Distrital nos meus últimos 2 anos de carreira, onde no segundo ano consegui divisão. E entretanto surge a oportunidade para seres treinador, não é? No Espinho, salvo erro. E sim, depois... eu ainda tivemos a oportunidade em Bragança. Okay. Isto porquê? Porque eu já no segundo ano em Valadares, portanto, tenho em conversações com o Mr. Frederico Ricardo, portanto, tinha sido treinador adjunto na altura do Mr. Agostinho Bento, que era na altura que estava no FAF, portanto, e já tinha trabalhado com ele, eu como jogador. E ele tinha-se lançado a mim há pouco tempo como principal, portanto, em conversações... achámos por bem nos juntarmos e integrar algum projeto que fosse da área do treino. Portanto, eu já sentia-me preparado também para isso mesmo, e vinha-me a preparar já há alguns anos para isso mesmo. Pronto, e até foi nesse contexto que nos conhecíamos. Exatamente, no curso de treinadores, exatamente. Diz-me uma coisa, Jorge, o que é que dessa vasta experiência que tens como jogador, os contextos todos que falaste, as experiências, a exigência dos clubes, a forma como tu tiveste que te adaptar, de que forma é que tu achas que essas competências que tu adquiriste conseguem ser importantes para a tua função como treinador? Sim. Sim, as 3 ou 4 mais. Sim, quando dizem que o treinador, o ter sido jogador, que não, há quem defenda que é muito importante e há quem defenda nada. Que dá um exemplo como o José Mourinho, e outros, claro. E outros. Mas eu continuo, e pela experiência e pela bagagem que o jogador... É óbvio que estamos a falar de um contexto profissional, não é? Claro. Óbvio que se calhar se for um jogador num contexto não profissional, claro que se calhar depois de um dia que atinja como treinador um contexto profissional, pode não vir tão bem preparado, é verdade. Certo. Agora, eu acho que um jogador que foi profissional durante 17 ou 18 anos a um nível elevado, eu acho que isso é uma bagagem muito grande, não só em termos de aprendizagem daquilo que é o treino, daquilo que é a liderança e de vários tipos de pessoas que enfrentamos e vários tipos de personalidades e liderança, não só até dos próprios colegas do balneário, como o próprio treinador. Portanto, isso tudo influencia o nosso crescimento e, óbvio, que um bocadinho daqui e dali, mediante também as nossas ideias e a nossa personalidade e a nossa forma de ser e de estar, é óbvio que vamos buscar e vamos nos identificar, se calhar, com o Manel aquilo, com o Joaquim aquilo. Qual é que achas que são as tuas principais características como líder? Sim, exigência é uma delas. É óbvio que nem sempre... É óbvio que temos que saber adaptar ao contexto e a vários momentos, não é? Mas acho que a exigência, o ser justo, o ser sério, o ser honesto, o encarar o contexto profissional, como a palavra profissional engloba muita coisa, não é? E eu acho que nesse aspecto, eu acho que eu encaro realmente isso dessa forma. Todos os adjetivos que provêm da parte profissional, eu acho que os tenho bem vincados e acho que é um bocadinho isso no meu contexto de liderança. Portanto, o treino, a exigência, a dedicação, o compromisso, o querer ajudar, o querer estar próximo do jogador para tirar o melhor dele e perceber também o lado, não só o lado do treino, mas também como é que é a vida dele fora. Portanto, isso tudo acho que ajuda um bocadinho e acho que está dentro um bocadinho da minha forma de liderar. Nós sabemos que o treinador tem que englobar uma série de características, algumas delas já disseste bem, não é? Capacidade de liderança, de lidar com a parte também técnica, tática, física, fisiológica dos jogadores e da equipa. E que importância é que tu achas que tem os aspectos de ordem psicológica e emocional naquilo que é o jogador, as características do jogador, mas também particularmente o papel do treinador com os atletas? Achas que esta área que também é importante e que, de certo modo, faz a diferença também em patamares de competição? Sem dúvida, sim. Por isso é que hoje em dia, nos clubes bem organizados e de topo, existe pessoas da área da psicologia a lidar todos os dias com os jogadores. Jogadores com os treinadores, portanto, com toda a estrutura, de certa forma, que faz parte do sucesso ou do insucesso do clube, não é? naquela modalidade. E eu acho que é um dos fatores fundamentais. Eu acho que nenhum é mais importante que outro, portanto, de todos os fatores, da parte física, da parte técnico-tática, da parte mental. Eu não considero que existe um mais importante que o outro. Acho que o todo que se complementa e só daí o todo estar no top é que se consegue realmente atingir o topo. Não chega só a estar focado num ponto. Existe muita pergunta, qual destes é o mais importante?
E eu costumo dizer, não há nenhum, acho que tem que ser todos. Acho que todos são importantes para o sucesso. E em equilíbrio também. Em equilíbrio, e muito equilíbrio. Não é? Porque é importante na parte mental, e como disseste bem, a gestão que é feita de um treinador num plantel de 26, 27 jogadores, onde só podem jogar 11, onde só entram 5, onde tem que ficar de fora, lesões, a vida pessoal, portanto, montes de situações que ao longo de um ano, de uma época, vão fazer a diferença na gestão do treinador. Portanto, e o treinador tem que estar preparado para essa liderança e conseguir estar... a parte mental é um bocadinho isso. Vai buscar um bocadinho de tudo o que acabei de dizer. Portanto, e se nós conseguirmos estar perto do jogador, não só no contexto da exigência do treino, do perceber como é a vida dele fora do contexto profissional, também fazer com que o jogador se sinta à vontade de partilhar com o treinador, mesmo o nível sendo exigente no treino, é importante que depois, fora disso, que também o jogador sinta que tem essa abertura de falar com o treinador. Exatamente. Antigamente era impensável o jogador quase bater à porta. Claro, havia uma distância. O treinador quando dizia, quando tem alguma coisa a dizer, pá, batam à minha porta. Era uma tanga, o gajo bateu-se à porta, nunca mais jogava. Era uma tanga. Portanto, eu acho que isso também mudou um bocadinho. Diz-me uma coisa, achas que também, e tu passaste por esse processo de seres um atleta de alta competição, e depois, em dada altura, tens que preparar a tua retirada, a tua saída como jogador e como atleta nessa condição, as rotinas de treino, a rotina de jogo, tudo que comporta a preparação para um jogo, e há que saber preparar também esse momento da saída e depois seguir um outro rumo. Tu continuaste dentro do fenómeno desportivo, e particularmente no futebol, uma escolinha de futebol que tens, e pela tua experiência como treinador, como referiste. Tu achas que... Como é que foi para ti, vamos por aqui primeiro, como é que foi para ti essa preparação para a saída como jogador profissional? E se achas, aqui uma pergunta em paralelo, muito rápida, se tu achas também que os atletas neste momento, porque também conheces imensos, se preparam a sua saída como atletas profissionais de futebol, e depois como é que preparam o pós-carreira? Sim. Assim, eu no meu caso não me custou tanto, porque a minha preparação foi feita praticamente quase no meu último ano, embora é óbvio que nós nos últimos anos de carreira vamos começar a pensar, a partir dos 30 acho que começas a pensar um bocadinho, Okay. Se calhar mais 2, 3 anos, ou mais 5 anos, portanto é tudo muito rápido, passa tudo muito rápido. Tal e qual. E realmente acaba por ser um desporto de desgaste rápido e realmente acaba tudo muito cedo. É óbvio que, principalmente no meu último ano, a partir dos 34 anos, comecei a pensar mais seriamente naquilo que queria fazer. E achas que os jogadores, que os restantes jogadores, aqueles que tu foste conhecendo, que tiveram essa percepção de preparar a saída, ou achas que não? Sim, eu acho que hoje em dia o jogador está mais preparado. Mais cultura também? Sim, eu acho que, primeiro, hoje em dia o próprio jogador também é mais bem formado, não só o treinador, o próprio jogador. Portanto, enquanto antes, sou jogador profissional, escola, lado, Claro. era 90%. Raramente era Hoje já é hoje é dois caminhos em paralelo. Completamente. Ou deveria ser. Mas grande parte, eu acredito que 80% hoje em dia do jogador profissional, a parte académica está a acompanhar e terminam, e até durante esse mesmo Tem pelo menos percurso. outras ferramentas para Sem lidar dúvida, com o seu sem dúvida. futuro, E acho que hoje em dia o próprio sindicato dos jogadores proporciona condições, outro quer tipo de formação, condições. quer Exatamente. aconselhamento. E ainda há pouco tempo um ex-colega também de profissão, que agora também faz parte do treino, como treinador, o Tarantini, criou exatamente dentro, quase uma associação, digamos dentro disso mesmo, portanto, uma preparação para a saída, não é? Para a saída, para o pós-carreira, que é realmente muito importante, porque 90% dos jogadores não têm condições, claro, para mais 40 anos ou 50 de vida, como se costuma dizer, tal e qual. para que o sustento, digamos assim, financeiro que se ganha como jogador, que não é tanto quanto as pessoas pensam, Claro. que seja o suficiente para compensar sem fazer mais nada. Uma última questão para ti. Que conselhos é que tu darias a um jovem que, tal como tu, começou a jogar muito cedo, que jogou durante tantos anos, que conselhos é que darias em termos de carreira? Quais são os principais conselhos que tu achas que são importantes um jovem atleta seguir para ter sucesso, pelo menos o mesmo sucesso que tu tiveste? Sim, é óbvio que a parte curricular, a parte escolar, tem que acompanhar. Isso é garantido. Isso nunca podem... Não quer dizer que tenha que ser mais importante, porque há muito aquela coisa, não, a escola é mais importante. Não, se nós estamos num desporto, numa modalidade que nós gostamos, não há qualquer problema de equilibrar a balança. Agora, é possível de uma forma organizada,
estar bem nos dois momentos. Eu lembro até há uns anos atrás fui a um colóquio, o título era mesmo esse, era competição versus escola curricular. Certo. O Carlos Rezende, presente nisso, o Carlos Eduardo, alguns jogadores também ligados à parte do handball, muitos deles até é uma modalidade com muita boa referência nesse aspecto, em termos académicos e em termos desportivos. E falavam exatamente isso. Até grande parte dos jogadores profissionais que estão integrados no contexto académico são os melhores alunos. Em tudo. Eles faltam, se calhar, menos aulas, ou se comprometem, são muito mais rigorosos. Mais organizados também, muitas vezes. E eu acho que é importante o jogador, hoje em dia, conseguir fazer esse acompanhamento. Nem que mesmo depois, num contexto académico, já de faculdade, não consiga fazer tudo tão seguido, não é? Ou tão rápido, mas consegue perfeitamente ir fazendo de forma a conseguir terminar o seu curso. E depois, é óbvio que essa formação vai-lhe dar outras bagagens também, se calhar, para melhores decisões, naquilo que é entre clubes, naquilo que é uma boa preparação para aquilo que eles querem num final de carreira, mas acho que o foco tem que ser esse: organização, compromisso, dedicação. Eu acho que é como quase em tudo na vida, mas a verdade é que o desporto é realmente muito complexo. O desporto de alta competição, seja ele qual for, a modalidade qual for, é realmente muito mais complexo do que as pessoas pensam, ou pelo menos as pessoas que não estão ligadas a estas áreas pensam que é tudo muito fácil, aquela simples conversa do 11 jogadores para cada lado que atrás de uma bola, e não têm a noção da exigência que têm mental, física, dos compromissos que têm que ter, daquilo que têm que abdicar para conseguir atingir outros níveis, esses objetivos, portanto, e não é fácil. Portanto, e eu acho que hoje em dia o jogador tem que ser isso, mais bem preparado no contexto académico, nunca colocar essa parte de lado, conseguir fazer um bom acompanhamento nas duas vertentes. Eu tenho a certeza absoluta com essa da organização, dedicação, compromisso e o sonho de estar sempre presente dentro de nós nas duas vertentes, garantidamente estou mais perto do sucesso. Jorge, muito obrigado pela tua presença. De um currículo vastíssimo, acho que é sempre importante dar a conhecer uma carreira tão rica como a tua e com tantos sucessos. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E foi um gosto imenso. Muito obrigado. Muito sucesso. Assim, muito obrigado por ter assistido a mais um Taticamente. Fica aqui o registro de um atleta de eleição, um atleta com uma carreira vastíssima, rica e recheada de grandes conquistas e os conselhos também para o pós-carreira. Muito obrigado por ter assistido ao Taticamente. Até breve. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.